Salve, muito boa noite. Pois é, e depois de uma semana pesada, movimentada na política e na economia, uma semana mais tranquila, né? É o São João, semana de São João, e aí houve ali uma tranquilidade maior. O presidente da Câmara abriu a possibilidade dos deputados não marcarem presença por aqui. É o tempo de pensar, depois de debates fortes, sobre esta proposta que acabou sendo aprovada no Supremo Tribunal Federal de liberação de uso de drogas, né, com agora uma porcentagem ali para diferenciar o que é um traficante e o que é usuário. Um assunto polêmico, viu? Que será discutido no Congresso Nacional. E agora o grande debate já começa a ser a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado. Sucessão natural. Nós estamos aqui no Frente a Frente mais uma vez e trazendo até você a política. Você sabe que a política é muito importante. Define a sua vida, a escola do seu filho, a sua casa. É por isso que é preciso discutir e prestar atenção na política. Hoje aqui no Frente a Frente, nós estamos com um convidado muito especial. É o deputado Coronel Meira, ele é de Pernambuco, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. E ele é também vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, uma comissão permanente muito importante. Deputado Coronel Meira, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida. Zé Maria, estou muito feliz em estar aqui, voltar a casa, né, aqui na Rede Vida, onde vocês fazem um belo trabalho jornalístico, mostrando verdadeiramente, né, o que acontece no Brasil a nível de política, a nível da sociedade brasileira. Então, muito bom estar aqui. Queria mandar também um abraço, né, você que está em Portugal, nossa Denise Rotemburgo, e dizer que vamos conversar, vamos debater, vamos esclarecer. Isso é que é importante, que o povo brasileiro está aguardando. Pois é, e como disse o deputado, a Denise Rotemburgo, que é minha parceira de sempre, não apresenta hoje aqui o programa, porque ela está viajando, está em Portugal, acompanhando exatamente o seminário que foi promovido lá pelo grupo do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Aliás, uma reunião importante, né? Arrastou ministros do Supremo, ministros, deputados, senadores, uma reunião muito importante, né? Para debater o mundo jurídico. Olha, estamos nos aproximando cada vez mais do jurídico e político. O senhor acha isso bom, essa mistura e essa junção do jurídico e político, deputado? Não, não acho bom. Acho que realmente tem que existir, tá certo, a harmonia dos poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, porém não haver interferência, que a gente está vendo hoje no Brasil. A interferência do jurídico exatamente no executivo, principalmente agora no legislativo. Então, eles não foram eleitos. A gente tem que entender isso. O juiz, né, o juiz togado, ele está ali para julgar. Ele é a última instância que a sociedade tem, tá certo, para dirimir dúvidas, para conflitos que existam. E o que a gente vê hoje está bem claro no Brasil, né? Bem claro, principalmente depois de ontem, né? Onde houve exatamente uma interferência nesse julgamento das drogas. Uhum. Eles não foram eleitos, eles não têm um voto. Então, estão agindo como imperadores. A verdade é essa. Existe hoje no Brasil uma nova figura, né? A figura do imperador. E aí nós vemos exatamente ministros que estão se sentindo os próprios imperadores. Deputado, uma vez eu conversei sobre isso com o então presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa. E ele me dizia, leia a Constituição dá poderes especiais ao judiciário. Eu queria dizer para o senhor sabe disso, o senhor trabalhou na área de segurança lá em Pernambuco, que isso se repete, né, nos estados e nos municípios. Os juízes estão mandando. Nos municípios. Com certeza, e em alguns estados, como é no caso do Nordeste, como é no caso de Pernambuco, né, com a conivência exatamente do executivo, dos governadores. Então a gente vê governadores que interferem diretamente exatamente no trabalho da justiça, né? A gente vê grandes grupos, que isso é que é o ruim, isso é que é a excrescência, tá certo, de uma sociedade onde a gente vê grandes grupos com poderes financeiros, né, que conseguem exatamente liminares, conseguem decisões da justiça que a gente vê claramente que foram decisões que estão erradas. Elas não foram julgadas realmente no seu mérito, elas foram compradas. E aí eu tenho coragem de dizer, porque lá em Pernambuco eu tenho várias, e a gente pode mostrar e provar. Então, é ruim, isso é ruim para a sociedade. Mesmo que lá na Constituição diga que pode dar poderes especiais, mas a gente vê que está divergindo, está saindo. Então, como é que pode, tá certo? 11 juízes, 11, o STF. Não quero falar no resto da justiça, que inclusive tem excelentes juízes que fazem seu trabalho corretamente.
mas os 11 do STF, como é que eles querem ter mais poder do que 513 deputados federais, certo? Do que os senadores da República? Então, isso não pode, isso não acontece. Quem verdadeiramente representa, por isso que a gente vive na democracia, quem representa, tá certo, o povo é o legislativo. E a gente é cobrado, a gente é perseguido, a gente vamos dizer assim, solicitado o tempo todo. A gente vive numa situação, lá na Câmara Federal, eu vivo, e vários parlamentares que estão naquela Câmara realmente para trabalhar, para mostrar serviço, certo? Para, vamos dizer assim, tentar mudar com leis, né? Trazer melhorias para a saúde, para a educação, para a segurança pública. A gente nota que é difícil se trabalhar. E hoje a gente está até impedido, né, pelo STF de exercer o nosso papel. Nós somos eleitos para quê? Né? Para estar no parlamento. E a gente tem que falar, a gente tem que falar, a gente tem que colocar nossas opiniões para ter a boa discussão, o bom debate. E aí sim, depois de se ter, né, vamos dizer, a votação, ver quem ganhou. Então, isso é uma coisa muito séria. E hoje nós temos um exemplo, né? Nós temos uma bancada, né, que dizem, inclusive alguns até colocam, querendo, vamos dizer, desmerecer, é a BBB. Mas a Maria, não é a BBB da Rede Globo, não, aquele BBB não, tá certo? É a bancada, tá certo, da Bíblia, do boi e da bala. Eu, com toda tranquilidade, faço parte da bancada da bala, sem problema nenhum. Tenho exatamente meus princípios, fui forjado exatamente neste campo de defesa verdadeira da sociedade, combatendo a marginalidade, protegendo o cidadão, protegendo a família. E a gente tem várias regras, várias normas que a gente cumpre. Essa história de bancada da bala... O senhor me disse que são quantos mesmo? Acho que 35 deputados que têm origem na polícia? Polícia Militar e Bombeiro Militar, nós temos 29. Certo. Agora, quando bota com os delegados, nós vamos para quase 50 parlamentares. Mas, na verdade, essa bancada, nós já mostramos no voto que temos de 314 a 325 votos. Que são os deputados que se preocupam com a segurança. Se preocupam exatamente com o agro, tá certo? Se preocupa com a segurança pública, se preocupa com a religião, tá certo? Então, a BBB, né? É um grupo. O senhor é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. É uma comissão permanente, né, que analisa os projetos na área de segurança pública, e um dos projetos está o fim da progressão de penas. Me disse o presidente da comissão, Alberto Fraga, que é um projeto que pode ir à votação. Com certeza, é um projeto que deve ir à votação, né? Nós estamos nos debruçando com todo cuidado, com todo zelo, e vamos levar exatamente para o plenário, é isso que a gente quer. Já tem o sentimento de aprovação, e é muito bom, como os outros projetos que nós temos exatamente lá na comissão, que estão em andamento. Mas não seria uma boa adaptação do preso? O preso fica lá retido e aí ele vai de uma vez para a sociedade. Eu acho que a adaptação é necessária, mas depois de cumprir a pena, né? Exato, depois de cumprir a pena. Agora, o que a gente... Aí faz a adaptação. Em fase de adaptação. O que a gente vê é que realmente tem que se repensar totalmente o sistema prisional do Brasil, né? Inclusive com as diferenciações, principalmente onde eu brigo mais, luto mais, nas crianças, nos adolescentes, né? Esses que são tirados da rua, são presos, são confinados e que, na verdade, eles passam a ir para uma escola, se aperfeiçoar exatamente no crime. Então, o que a gente vê, o que falta realmente é a ressocialização quando são dessas crianças internados, eles vão para uma escola, né? O senhor está dizendo que internação é, na verdade, uma escola de crime. Em alguns estados, né, na sua maioria, é. Então, tem que haver uma diferenciação, tem que haver exatamente uma condição de ressocializar essas crianças com cursos, com a participação, e isso é muito importante. Então, tem que se rediscutir todo esse sistema prisional. E o presídio é o calo, principalmente para o crime organizado. O que a gente vê é que, hoje, ainda no Brasil, o crime organizado, ele, de dentro dos presídios, ele manda, né, em toda a operação deles, de drogas, de armamento. E isso a gente tem que, já se adiantou muito, porém a gente tem que ter mais efetividade. Por isso que a gente conseguiu, né, um requerimento nosso, aprovar na comissão, por unanimidade, pela primeira vez, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado vai ter uma sessão fora aqui de Brasília, fora da Câmara, na região,
Foi uma proposta que nós levamos para o Fraga, e onde a comissão vai às regiões do Brasil. E a primeira, Nordeste, né, que é que está clamando mais por segurança pública hoje, o Nordeste vai ser lá no meu Pernambuco. Uma homenagem aos 199 anos da Polícia Militar de Pernambuco, a nossa Polícia Militar. É a última semana, esse mês foi no dia 11, tá certo? De junho. Então, a última semana é essa. Na sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos exatamente fazer esse seminário. E o tema dos seminários é exatamente o crime organizado no Brasil e suas ramificações no Nordeste. É uma ramificação geral. Nós vamos falar mais do seminário, deputado. Mas antes eu queria dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma epidemia de violência no Brasil. A violência se espalhou, né, para as pequenas cidades. Hoje, uma cidade de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, tem lá as suas dificuldades, tem lá a sua Cracolândia e tem ruas onde a polícia só entra em operação. O que aconteceu, deputado? O que desorganizou as forças de segurança no Brasil inteiro? Isso vem já há alguns anos, tá certo? Isso não é de hoje. Porém, vamos dizer assim, a entrada maior do crime organizado, da droga, do financiamento, porque o crime organizado ele só existe porque existe a droga, porque existe a compra irregular de armas. Isso é que financia o crime organizado. Então, são esses corredores de droga que passam pelo Brasil, inclusive a droga que vem, né, de outros países da América Latina, indo exatamente para a Europa. E o que acontece? Eles precisam exatamente trabalhar, né, e precisam ter uma maior malha para, vamos dizer, conseguir ter um trânsito melhor. Então, estão aliciando todas as crianças. E isso saiu quando houve vamos dizer, um aperto no Rio de Janeiro, quando houve um aperto maior da segurança pública em São Paulo, eles começaram a migrar, certo? Começaram a sair exatamente para os outros estados. Né? Os tentáculos. O senhor fala do seminário e chama para o Nordeste. A situação do Nordeste quanto ao crime organizado é mais grave? É bem mais grave. É bem mais grave. E por quê? Porque o Nordeste houve um abandono, na verdade, da segurança pública. Governadores, tá certo, de esquerda na sua maioria, e que não gostam de polícia. Lá no meu Pernambuco, eu sempre disse, né, e falei que governador que gosta de bandido não gosta de polícia. E isso é a verdade. Governadores que defendem, né, exatamente a bandidagem. Eu não entendo um estado como Pernambuco, no nosso caso em Pernambuco, onde o crime organizado determina fechamento de áreas, como foi o caso de Porto de Galinha. Né, passou quase 30 dias parado, fechado, e o governador do estado não deu uma declaração. Não houve nenhum pedido exatamente para a Força Nacional ir para o estado de Pernambuco ajudar na época. E o que a gente viu foi depois um acordo. A gente sabe que houve um acordo, né, por causa exatamente dos empresários de hotéis, entendeu? A hotelaria toda, fechou tudo, parou. E hoje a gente vê que continua crescente o crime organizado. Então a gente tem esse mesmo aspecto no Rio Grande do Norte, né, no Ceará, no Maranhão. Então está crescendo muito, em virtude exatamente do aparato. Não existe, em resumo, Zé, um trabalho específico das polícias militares, das polícias civis, dos setores de inteligência, em acompanhar e monitorar, acompanhar, tá certo? E extirpar o crime organizado no Estado. Isso se consegue fazer. Nós temos estados como Goiás, como São Paulo, que está executando e está chegando a resultados altamente positivos. Você não vê mais falar exatamente em crime organizado fazendo fechamento de bairros ou mandando ordem de dentro de presídios, nesses dois estados que eu estou dizendo. Tem também exemplos no Paraná, em Santa Catarina, a gente sabe que a polícia trabalha, né, com apoio maior do governo. Então é fundamental, né, além do governo federal, né, a nível de colocação de recursos, de apoio, de estratégia de combate, é fundamental que os governadores deem apoio às suas polícias e façam verdadeiramente um fechamento. Inclusive, semana passada, eu fui convidar, né, fui pessoalmente convidar o atual secretário de Segurança Pública Nacional. Ele vai participar do evento, ele está indo sexta-feira para Pernambuco. E na conversa com ele, ele colocou com muita clareza, exatamente, e concordou comigo, que não existem barreiras nos estados no Brasil. O crime organizado, né, o criminoso, ele anda livre, solto, livre, leve e solto por todos os estados. E isso aí vai levando drogas. Por mais que se queira combater, não adianta só a PRF, que hoje é uma referência, quer dizer, era uma referência hoje ainda, exatamente, em tirar a droga de circulação, ela precisa ter exatamente as barreiras. E essas barreiras terão que ser feitas exatamente nos estados. E também
um banco de dados nacional, onde se cruze. O crime organizado é organizado mesmo. Eles se as comunicam. Polícias estão desorganizadas. São desorganizadas. Então, um exemplo até que o próprio secretário me disse, lá em São Paulo mesmo, né, de um município para outro, não consegue, os dados não chegam. E a grande preocupação dele, eu disse que na Câmara Federal o que puder fazer, nós vamos fazer, apesar dele ser um governo, né, onde nós não apoiamos esse governo que aí está, mas eu entendo que eu, como deputado federal, como parlamentar, eu não posso falar segurança pública vendo cor partidária. A gente tem que resolver. E, para resolver, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, muito bom, né, exatamente, essa conversa, porque nota que o secretário está antenado, ele conhece do assunto, ele participou lá em São Paulo, tá certo? Como secretário que foi, e o entendimento é esse. E por isso que a gente está levando para a gente montar exatamente uma ajuda à Câmara Federal a nível de leis, né, a nível de estratégias, para ajudar exatamente a gente conseguir, pelo menos, controlar, dizer que vai resolver, certo? Crime organizado, segurança pública, é demagogia, ninguém resolve. Mas pelo menos chegar a um nível, né, que seja aceitável e que se possa dar um sentimento de tranquilidade à população. Segurança pública é um item importante e eu vi ali no Congresso Nacional várias pesquisas mostrando que este é o tom do debate, agora até nessa eleição municipal mesmo desse ano, né? Eleição de prefeitos e vereadores. Nós vamos agora no intervalo de 2 minutos, estaremos de volta aqui no Frente a Frente. Salve, muito boa noite, seja bem-vindo, é bom ter você aqui acompanhando Frente a Frente. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. E falando de política, política define a vida de todos nós, né? Hoje aqui comigo o deputado Coronel Meira, uma experiência muito boa na área de segurança pública, chegou aqui com vontade, sangue no olho, trabalhando, está aqui, apesar de ser Pernambuco, a terra do forró, está aqui em Brasília e exatamente acompanhando os processos que estão rodando por aqui. Deputado, no primeiro bloco a gente falou muito de segurança pública e o senhor falou deste seminário, né, de segurança pública que vai acontecer no estado dele, lá em Pernambuco. É o primeiro da Comissão de Segurança Pública que acontece aqui fora de Brasília. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do policial. O que é ser polícia hoje no Brasil? Porque eu tenho dito, uma defesa minha antiga, de que o policial, quando entra para a profissão, uma profissão complicada, difícil, muito difícil. Ele sabe do risco de vida, mas aqui tem uma grande novidade. Além do risco de vida, tem o risco jurídico que persegue o policial. Queria que o senhor falasse como é ser policial hoje no Brasil. É muito difícil, é uma profissão que sempre foi difícil, diga-se de passagem, né? Não é só de hoje. Porém que, com o crime organizado, a crescente do crime organizado, né, o armamento que é utilizado, o modus operandi que eles utilizam, fica mais difícil em alguns estados. A gente vê, tem estados no Brasil, aí volto a citar aqui Goiás e São Paulo, onde o policial ele tem uma malha de segurança, de proteção para ele, muito maior. O senhor não colocaria Minas Gerais aí nesse processo, não? Também é uma boa polícia, mas os que estão mais em evidência, com o governador mais atuante, que a figura do governador é importantíssima. Parece que aqui no Goiás a prioridade total, né? Prioridade a defesa total do governo policial. Exatamente. E a gente tem que entender que não existe segurança pública sem a figura do homem e da mulher. Tem que se ter a mão de obra qualificada, treinada, preparada, para saber exatamente atuar. Não existe, né? Não, bota drone, bota câmera. Tudo isso é bom, mas são exatamente equipamentos que auxiliam. Mas você tem que ter verdadeiramente a figura do profissional de segurança pública. E eu até digo e defendo, não é mais de militar, não, porque a Polícia Militar, a reserva do Exército Brasileiro, acabou isso, tá certo? A gente tem que formar exatamente os nossos profissionais voltados verdadeiramente para a segurança pública, para saber atender o público, para saber diferenciar exatamente o cidadão do marginal. O bandido não, que a gente sabe que o bandido já vem atirando. Então, bandido é diferente, a gente tem que cancelar a CPF de bandido. Agora, o cidadão e o marginal, ele tem que estar preparado para saber numa abordagem. Ele tem que saber abordar, tanto para se defender, como para defender aqueles que estão sendo abordados, que é importante, e não pode haver exatamente um erro nesse momento. E ele, para fazer tudo isso, tem exatamente um psicológico muito forte. O que a gente vê hoje em todas as polícias, e aí a gente vê a figura do policial hoje no Brasil,
é crescente o problema psicológico, tá certo, de todas as tropas, de todas. Então, a gente vê exatamente um número alto, né, de suicídios, um número alto de confrontos quando não havia necessidade e uma desmotivação. Muitos policiais estão entrando hoje para as polícias militares, principalmente esses novinhos, que estão vindo exatamente para ter um salário e para poder estudar, para sair, para fazer concurso. A gente até chama hoje, né, apesar que eu estou há 17 anos na reserva, mas vivo dentro dos quartéis, estou muito antenado, né, sou um coronel que, graças a Deus, né, a gente tem um respeito da tropa, o bom respeito da tropa. E o que chegam para nós é exatamente isso. Então, não existe eles vão para ser os concurseiros. Então, são chamados exatamente policiais concurseiros, que eles cumprem aquela cargazinha mínima, procura não ir para a rua, né, procura sempre se abrigar dentro de funções, tá certo? Que tire essa parte de rua e vão exatamente estudar. Isso é ruim para a instituição, isso é ruim para a população, né? Porque é um profissional caro, né, é diferenciado. Eu digo, o policial ganha muito pouco. Por isso que a gente defende, tá certo? Inclusive entramos ontem na Câmara exatamente com uma PEC do piso salarial, né? É nossa, junto com todos os parlamentares da comissão, né? Conversei com o Alberto Fraga, com o nosso Alberto Fraga, e nessa PEC a gente institui exatamente um piso salarial para o policial civil, para o policial militar, para o bombeiro militar, porque para poder dar, é o primeiro passo para a gente conseguir dar, porque não adianta, nós aprovamos as leis orgânicas, lei orgânica da Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, ótimo, ótimo. Porém, esse ser humano, tá certo, que se coloca, né, que arrisca a sua vida, que sai de casa sem saber se volta para casa, ele precisa ter, o mínimo, uma tranquilidade financeira. Então, nós não podemos permitir que as polícias militares, bombeiros militares e policiais civis fiquem, né, ao bom ou mau sabor de governadores. Tem governador que não está ligando, que não quer saber. Esse é um debate importante. O senhor acha que a polícia não deve estar tão ligada assim ao governador? Existe uma proposta ali que tira, inclusive, do governador esse comando total e a indicação do comandante-geral. Com certeza, porque depende muito, né? Isso é um limiar que a gente tem que ver e acompanhar, né? Quando são bons governadores é bom, mas quando é ruim, fica difícil para a tropa. E aí quem é que sofre? É a população da ponta, né? Eu não entendo, por exemplo, vou dar o caso do meu estado de Pernambuco, né? E alguns outros estados tem também. Como é que se lança uma viatura a 2 homens, um motorista e um patrulheiro? Um carro, gastando combustível, fazendo ronda, num local de alta periculosidade. A gente não está em Londres, não, a gente não está nos Estados Unidos, onde tem, tá certo? Né? Que você pode até andar com a viatura um homem só para estar lá com a sirene ligada e dizer que há a presença, tá certo, da polícia acompanhando. E como esse policial vai trabalhar? Ele não tem, tá certo? Há 2 homens, como é que ele vai atirar? O poder de fogo, o motorista está dirigindo e se vier o tiro exatamente do lado do motorista, como é que ele vai reagir a um ataque? Então, já começa a fragilizar aí o serviço. Isso já também interfere no psicológico do homem. Então, o fundamental que a gente vai colocar, depois da normatização, tá certo? Que a gente aprovou, das leis orgânicas, a gente vem exatamente com o piso. O piso, para poder o homem saber, independente se o governo gostar ou não, Zé Maria, de polícia, porque a gente sabe que tem políticos e tem governadores que são bandidos. Sim. Os caras são bandidos. E a gente tem que dizer mesmo, eu digo, Pernambuco mesmo passou 16 anos na mão de um bocado de bandido. E o que é que acontece? A Polícia Militar fez isso. O primeiro gesto que você vê que ele não contrata. Ele começa logo esgotando aí. Ele não abre concurso, nem para soldado, nem para sargento, nem para oficial, nada. Por quê? Porque ele quer que diminua. Como é que pode? Você já tem uma lei, né, onde já é muito antiga, né, mas existe uma regra. Número de população para o número de policiais. Então, por exemplo, em Pernambuco, a Polícia Militar teria que ter 27 mil homens. Em 1986, com o doutor Roberto Magalhães, governador de Pernambuco, e eu tenente na época, a Polícia Militar chegou perto de desse número de 27 mil homens. Hoje, veja quantos anos, de 86 para cá, a Polícia Militar tem só a metade desse efetivo. Quer dizer, nós temos 14 mil homens hoje. Aumentou a população, aumentou a violência, aumentou tudo. Aumentou tudo. E o que é isso? É exatamente o governador ou governos que não querem, tá certo? Não, porque é custo.
Segurança pública não é custo, é investimento. Sem a segurança pública, o Brasil para, o Estado para. Mas... Por isso que você colocou muito bem, que era que lhe elogiar, que você está realmente antenado com o momento que está se passando no Brasil hoje. Hoje a pauta em todos os candidatos a prefeito, tá certo? É exatamente esse, a segurança pública. Porque está clamando, o povo está clamando por segurança pública. Ninguém quer ver mais, certo? Seu filho sai e morre, assalto de todo tipo, né? Assalto de todo tipo. De celular. Então, quem trabalha verdadeiramente, que acorda 4 horas, 5 horas da manhã, Zé, que vai para uma parada de ônibus, pega ônibus para ir trabalhar e é assaltado antes de ir trabalhar. A segurança pública, ela é feita de vários detalhes e todos são importantes, inclusive a polícia. Quando a segurança pública depende da polícia, é porque houve uma falha geral de vários setores. E dentro da polícia existem vários policiais, né? Desde bombeiros, que também tem função policial, polícia civil, polícia militar. Né? Polícia penal foi criada. E o senhor debate muito, o que eu acho muito importante é uma guarda municipal patrimonial. Qual é a diferença aí desta guarda municipal para o policial? Eu entendo que a segurança pública ela tem que ser feita por malhas. Ela tem que ser municipalizada, é fundamental. Se a gente quer ter bom resultado, verdadeiros resultados... Nos Estados Unidos é assim, né? Tem que ser municipalizada. Para ser municipalizada, o primeiro debate que a gente tem é a PEC 57, inclusive daqui a pouco na Câmara, né, nós estamos hoje com representantes das guardas municipais de todo o Brasil. Então, daqui a pouco vamos ter exatamente a primeira audiência pública. Nós tivemos o prazer de conhecer o deputado federal Jones Moura, do Rio de Janeiro. Deputado federal, ele era suplente, assumiu, saiu novamente, né, o titular voltou agora, mas a ideia foi dele, o trabalho foi dele, e juntamos 10 deputados federais, fizemos uma comissão, fizemos um grupo dentro da Comissão de Segurança Pública, mais voltados para essa área. Mas toda a Comissão de Segurança Pública abraçou, tá certo? Nós simplesmente para poder a gente conseguir trabalhar o mais rápido possível. E criamos a PEC 57, é uma PEC que transforma as guardas municipais em polícias municipais. É o primeiro passo. O segundo passo qual é? Uma lei orgânica, tá certo? Para essas polícias municipais. E o que muda, mudando essa terminologia de guarda municipal para a polícia municipal? A gente vai exatamente dar uma equalização. Ganha poder de polícia? A gente vai ganha poder de polícia, vai estar armada, e a lei orgânica exatamente para protegê-la. Dentro do papel de cada um. Ele já faz isso, o guarda municipal já faz isso, só que não é reconhecido, não é valorizado. E está pior ainda, porque quando é o governador é uma coisa, e os prefeitos? No caso de Pernambuco, 185 municípios. Você já imaginou que balaio de gato? Cada prefeito quer uma coisa, os que têm as guardas municipais. Por exemplo, a minha capital, Recife, das capitais do Brasil, é a única que a guarda municipal não é armada. Ele não quer armar, eles não querem armar. Né? Eles não querem armar a guarda. Isso é um absurdo. O homem sai fardado, tá certo? Numa viatura, com rotan, patrulhando, que ele vai patrulhar, e sem arma. É piada, é brincadeira. Né? Qual é mesmo a característica, a exigência para a guarda municipal? Tem que ter um número mínimo de habitantes no município? Acima de 50 mil habitantes. Inclusive, a gente está criando os consórcios, 3 cidades próximas. Se não tem, então se cria um consórcio. É a lei, né? A lei, exatamente. Um consórcio, como é o consórcio do lixo, a gente está pensando exatamente num consórcio para as guardas, para a segurança pública. Exatamente. E aí a gente vem prestigiar agora, né, eu fui relator, o autor é o deputado federal Sargento Portugal, do Rio de Janeiro, as guardas municipais patrimoniais, que vai pegar exatamente os porteiros, os vigilantes, para dar exatamente também um papel para eles nesse âmbito da municipalização da segurança pública, que é a primeira malha de segurança. Isso é fundamental. A Polícia Militar, a Polícia Civil vem numa segunda malha, protegendo exatamente essa primeira malha, dando um apoio a essa primeira malha. Não tem como a Polícia Militar... Eu passei 31 anos e 6 meses na Polícia Militar. Não tem efetivo, nem tem como. O lençol é grande, o problema é grande e o lençol é curto. Nós falamos aqui sobre os problemas da segurança pública e também a malha de como a segurança pública funciona, né? Vários níveis. O município, ele é hoje desguarnecido, né? Eu conversei com o governador do Nordeste, ele falando desse novo cangaço, de que o Estado não tem condições de dar segurança para os municípios. É uma verdade, mas não tem exatamente por causa de quê?
Não tem por causa de governadores que não contratam, não querem investir em segurança pública. Não tem por causa de governadores, tá certo, que não assumem o seu papel de segurança pública. Fica exatamente repassando. Isso é aquela brincadeira. Não, eu sou governador, mas esse problema é do governo federal. Aí o prefeito, não, a prefeitura não tem gerência na segurança pública, é do governador do estado. Então, faz de conta. Quando todos são responsáveis, certo? O governo federal é responsável, o governo estadual e o governo municipal. Por isso que é um dos temas que eu também debato aqui nesta casa e trago, que é a criação exatamente do Ministério da Segurança Pública. Eu não entendo. O erro começa na cabeça. O erro está na cabeça. Porque você tem o Ministério da Saúde, que cuida de toda a saúde do Brasil, tá certo? Com o SUS, cuida dos estados, dos municípios, tem toda uma regulamentação. Aí você vem o Ministério da Educação, né? Está lá o MEC responsável, inclusive também com universidades, né? Exatamente para a medicina. Então, o MEC apoia, né? Exatamente hospitais universitários, né? As faculdades, escolas técnicas, está tudo nesse guarda-chuva da educação. Aí você vem para a segurança pública. A gente está onde? Quem é que manda na segurança pública do Brasil? Aí, é muito difuso, né? Difuso. Uma parte está no Ministério da Justiça. O que é que tem a ver Ministério da Justiça com segurança pública? Nada a ver, isso é enrolação. Mas é Ministério da Justiça Aí e Segurança. vem o Ministério da Defesa, que tem uma parte, tá certo, pequena, mas é um Ministério da Defesa, tem exatamente as Forças Armadas, que em alguns casos, tá certo, existe uma ligação. Por exemplo, as polícias militares do Brasil são forças auxiliares do Exército, então, e entregues a governadores. Então não tem. Então a lei orgânica agora já é o primeiro passo, e o que a gente defende é a criação exatamente do Ministério da Segurança Pública. Muito bem, nós estamos aqui nessa conversa boa com o deputado Coronel Meira, ele é de Pernambuco, né, da área, estamos falando muito aqui de segurança pública. Nós vamos agora a um intervalo e em seguida voltamos aqui ao Frente a Frente. Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. O programa hoje está num ritmo bem bom aqui. Diretamente dos estúdios da Rede Vida, em Brasília, nós estamos aqui sempre falando de política, porque política mexe na vida de todos, né? Hoje aqui, o deputado Coronel Meira, ele é presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Deputado, nós conversamos muito aqui politicamente sobre a decisão de criar o Ministério da Segurança Pública. O ex-presidente Michel Temer chegou a criar, colocou o Jungmann, né, que fez um trabalho importante ali na segurança pública, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem um forte pé ali na segurança, acabou mantendo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu entendo que o Ministério da Justiça era importante no outro momento que o presidente da República precisava de um jurista para entrar em contato com o Supremo, ministros do Supremo, alguma coisa parecida. Hoje o próprio presidente fala com os ministros do Supremo Tribunal Federal de igual para igual, e a justiça no Ministério da Justiça hoje é defesa do consumidor, índios, alguma coisa assim. Não deveria simplesmente trocar o nome, colocar Ministério da Segurança Pública e Justiça e colocar no comando alguém do ramo, né? Não seria melhor do que criar um novo ministério? Com certeza. Eu quero até aqui dizer que vibrei muito, né, quando o Michel Temer, na época, né, criou o Ministério da Segurança Pública, que isso não é de hoje, né? Desde que eu entrei na farda, né, desde como tenente, a gente sentia isso, né, as interferências que existiam e que a gente não tinha, a nível de segurança pública para os estados, um comando maior. O Michel Temer criou e, erroneamente, né, o meu presidente, né, do qual defendo todas as bandeiras, ele foi orientado, mal orientado, a fazer essa junção com o Ministério da Justiça. Então ficou muito ruim. Mas é que ele queria também diminuir o número de ministérios. Mas é uma diminuição que não se pode. Eu acho que um presidente da República, tá certo? Os 3 ministérios mais fortes dele, na minha visão, tá certo? É o da Educação, o da Saúde e o da Segurança Pública. É isso que o povo quer, esse dever do Estado. Dever do Estado, mas não é só o nome.
Porque eu não vejo muito justiça. O que é justiça? Não, hoje a justiça realmente, você colocou muito bem, ela não existe, tá certo? É índio, segurança e defesa do consumidor. Defesa do consumidor, porque, né, inclusive o judiciário, o atual STF, né, acabou totalmente com qualquer nível de negociação, né, ou de interferência de um ministro da Justiça, né, junto ao STF, né? Hoje, né, realmente a gente sabe que isso não existe. Mas é importante, né, é importante existir, e isso foi um erro. E se pagou uma conta cara, porque houve um aumento da violência, né? Então, essa violência vem aumentando, o crime organizado vem aumentando. Então, isso vem já de datas, longas datas. Houve uma diminuição, por quê? Porque se permitiu se armar a população brasileira. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer realmente que a segurança pública dê a segurança. Quem tem que dar a segurança não é o cidadão, ele tem que estar armado, defende, ele esteja armado, tá certo? Ele se proteja, proteja a sua família. Mas não pode pensar que ele vai defender a sociedade. É responsabilidade do Estado essa defesa. Tá certo? Por exemplo, até hoje não está regulamentada a Força Nacional. Você sabia disso, Zé? A Força Nacional, ela não está... Tem um decreto, né, que cria... Um decreto que cria, mas não tem lá todo um estudo que foi feito, tá certo? Na verdade, a Força Nacional não existe, né? São policiais dos estados, né? Pelo Coronel Aginaldo, né? Coronel Aginaldo, que foi o comandante, que é lá do Ceará, inclusive, amigo nosso, é coronel da Polícia Militar do Ceará. E ele passou muito tempo, exatamente no governo de Jair Messias Bolsonaro, à frente da Força Nacional. E eu debatia com ele. Né? Quando a Força Nacional fez 15 anos, eu fui homenageado, eu tenho lá na minha casa, né, uma homenagem, porque eu trabalhei exatamente isso. É fundamental ter a Força Nacional. Né? Porque quem é que vai ter condições de resolver? Eu pergunto, Marinha, Exército e Aeronáutica, se houver problema no Estado, vai fazer o quê? Nada. Eles não têm treinamento, eles não têm aptidão, tá certo? Eles têm um outro papel. E esse papel é de policial. Então, e tem que existir, sim, uma Força Nacional preparada, com mão de obra de algumas, exatamente, de alguns policiais de Estado, mas tem que ter o próprio efetivo dele. Deputado, é isso que a gente defende. O senhor toca num ponto importante e... a Polícia Federal, só numa conclusão assim do raciocínio, por exemplo, a Polícia Federal tem efetivo para ajudar? Não tem. A Rodovia Federal não tem. Então, o que a gente vê, e é isso aí que a gente defende, é que essa Força Nacional, ela vem exatamente para fazer essa complementação em áreas críticas. É impossível você dizer onde vai estar, certo? Hoje o problema é no Ceará, estourou uma rebelião. Tem que se ajudar. Né? Não, agora está no Paraná, está em Minas Gerais. Então tem que ter esse efetivo às fronteiras. Você acha que o Exército da Marinha do Norte tem condições de realmente de ter um controle de fronteiras? A Polícia Federal tem efetivo? Não tem. É mais fácil. Mas faz mal feito, Zé. Por isso que a gente está seguindo, tá certo, para esse clima terrível que cada ano que passa vai aumentando de insegurança no Brasil. Qual a família, você que está nos assistindo, qual a família hoje? Olhe para o seu vizinho da direita, da esquerda, um amigo, um parente, qual que não está se sentindo inseguro hoje no Brasil? É muito difícil, principalmente no Nordeste. Qual que não foi vítima da violência? Deputado, a gente fala assim, mas eu fiquei sabendo de um projeto de emenda à Constituição que já está na mesa do presidente Lula, assinado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que muda um pouco ali a participação da União na segurança pública, aumenta as atividades da Polícia Federal e faz um trabalho muito mais de controle das penitenciárias. Está na hora, né, de fazer uma mudança assim, ou seja, aumentar a participação da União na segurança pública dos estados. O comando tem que ficar no estado, mas a participação do governo federal tem que ser maior. Com certeza, e eu diria até de comando também, porque o problema é nacional. Mas comandar as polícias? Não comandar as polícias, já existe até um comando paralelo, né, na verdade, porque foi dada uma terminação e alguns estados não aceitaram, o caso de São Paulo não aceitou, bateu na mesa e disse não, aqui não. Né? Os secretários de defesa sociais, todos eles são o quê? São delegados federais. Queira ou não queira, já se está a nível federal comandando as polícias, ou não está? Em Pernambuco, há vários anos que o secretário, né, desde que foi criada, né, logo depois, que o secretário são delegados federais. Eu não tinha percebido essa coincidência então, aqui em Brasília também. Também, em todo lugar. Só em polícias realmente que tem poder, tá certo, de mando, que é o caso de São Paulo. Né? Mas o senhor está considerando isso negativo ou positivo? Negativo. Tá certo? É negativo.
Tem que se haver um comando, tem, mas tem que se deixar quem conhece, porque muitas vezes chega secretário que não entende nada do Estado, tá certo? E vai para lá patinar, não sabe nem quem é o efetivo que ali está, quem é o bom policial, quem é o... Quer dizer, o trabalho de segurança ele tem que ser adaptado ao local. Exatamente o comandamento dos estados, a nível, tá certo, operacional, com o apoio federal. Eu quero sim estar de lado de um delegado federal, né? Para ele vir dar sugestão, para ele vir acompanhar. Mas para vir exatamente dizer como vai fazer, fica mais difícil, muito mais difícil. E prova disso a gente tem. Quem é hoje o secretário de Segurança Pública de São Paulo? É um capitão da PM. De São Paulo, do ramo. Né? Derrites, conhece tudo. Está indo ali na ferida, tá certo? A tropa conhece e respeita. Segurança Pública se faz com comando. E a tropa tem que confiar quem está comandando. Tem que ter uma história. Não pode chegar e botar de goela abaixo, tá certo? Muitas vezes para atender alguns interesses. Então é isso que eu digo, tem que haver um respeito. E isso se teria com muito mais facilidade se existisse exatamente um ministério. Deputado, um dos poderes do Congresso Nacional é o poder de coordenação ali da pauta e o poder geral de definição de rumos para o Legislativo. Nós estamos agora já com a sucessão aberta. Arthur Lira tem se demonstrado muito poderoso, né? Controla muito a política da Câmara. Como é que o senhor está vendo aí já esta abertura do processo sucessório na Câmara e Senado, mas na Câmara está mais complexo, né? Como é que o senhor está vendo esse processo? Eu, como deputado de primeira viagem, né, primeira vez que estou aqui na Câmara, a primeira eleição fica difícil, né? Nós fomos mais ou menos, a gente tentou acompanhar o que o partido coloca, né, ver, né, ouvir, tentar ver um histórico, tá certo, tanto do candidato a presidente da Câmara como do Senado, no caso dos senadores. Essa que vem agora é a verdadeira eleição. Tem algumas pautas que nós vamos cobrar, tá certo? Nós vamos cobrar. E quem for eleito tem que ter compromisso com essas pautas. A gente não admite. Então, o próximo presidente do STF, o próximo presidente do Senado Federal, no caso dos senadores, que a gente tem ouvido muito falar, existe, queira ou não queira, uma harmonia entre a gente. Deputados federais e senadores, nós temos vários. Então, o que a gente sente é que ele vai ter que pautar, tá certo? Tem que diminuir o poder do STF. Se vai pautar o impeachment de um ministro do STF... É uma exigência. É uma exigência. Eu já ouvi de outras pessoas do PL. É a proteção. A mesma coisa nós, deputados federais. A primeira pauta para quem assumir, quem for presidente da Câmara Federal, é proteger totalmente o deputado federal. O PL lança candidato? Pode lançar candidato. À presidência da Câmara? Pode lançar candidato. Nós somos o maior partido. Nós temos 99, temos 95. Só que, acompanhando as nossas, exatamente, bandeiras, né, hoje, se tivesse uma janela, o PL estaria aí, no mínimo, aí, vou lhe dizer agora, estaria no mínimo com 120 deputados federais. Então, nós somos o maior. O Arthur Lira vai fazer o sucessor? Tem grande chance, tem grande chance. É um presidente que tem algumas controvérsias quanto a ele, mas que, por exemplo, o STF ontem, né, julgou o problema exatamente da droga, né, a liberação da droga. Ele rapidamente criou a comissão especial, a PEC 45. Já foi criada ontem já deu uma resposta. Então, ele está nessa luta tentando defender exatamente esse papel. Agora, a gente precisa ser mais incisivo, tá certo? A gente precisa ter um presidente que realmente tenha compromisso e que vá para cima. Uma outra pauta que é fundamental, a gente não aceita. Os dois presidentes, tanto do Senado como da Câmara, é anistia. Anistia total e irrestrita, certo? Tem que se fazer. STF não manda na Câmara nem no Senado. A anistia, o senhor diz aos condenados? Aos condenados, a todos. Do dia 8. É anistia do dia 8 e todos. Passam uma régua geral, certo? Para a gente poder realmente conviver num país harmônico, pacífico. O Brasil é um país pacífico. Então fica meia dúzia, tá certo, de pessoas, por isso que eu digo, são os novos imperadores do Brasil. O STF é imperador. Não teve um voto, e está ali sentado mandando no Brasil. Então, a primeira coisa é, tá certo, passar essa régua de anistia. Outro ponto que está em debate no Congresso, veja bem, é tão importante que mesmo durante este recesso branco se debateu a reforma tributária. A reforma tributária, a emenda foi promulgada já, mas é preciso ali os detalhes, né? A regulamentação, que é um detalhe muito importante. Como é que o senhor está vendo aí esta regulamentação da reforma tributária? Muito ruim, né? Os setores estão vindo, dando pressão. Você vê mesmo o setor do lácteo. Trouxeram 100, são os 100 maiores
exatamente fabricantes, né, produtores de produtos lácteos no Brasil. E do jeito que estava a reforma tributária, ia acabar com o setor. Não existe uma proteção. Que já está em crise hoje. Já está em crise, uma crise terrível. Então, o leite, por quê? Porque o governo federal achou de comprar leite da Argentina. Né? Agora mesmo o problema do arroz. Isso é um absurdo. 85% da safra colhida, a maior safra de arroz. E aí vem trazer, pegar 7 bilhões para comprar arroz da Índia, da China, sei lá da onde. Põe né? 7 bilhões dos arrozeiros aqui, né? Então, meu amigo, eu quero saber primeiro de onde é que vem esse dinheiro, porque está quebrado. Diz que não tem dinheiro de canto nenhum. Aí de onde vai vir esses 7 bilhões? Porque não tem dinheiro para nada. A conversa é essa. Né? Então, a reforma tributária realmente ela fica numa situação difícil onde não existe, tá certo, uma padronização, né, do governo de como fazer, de como proteger a própria economia. Né? Essa cobrança de impostos é aquela história, está matando. Porque na hora, tá certo, que ele coloca um imposto maior, a população não tem dinheiro, o salário mínimo é o mesmo. Ele deixa de comprar. Na hora que deixa de comprar, né, diminui a produção. E aí a bola de neve, aí começa a vir a quebradeira. E é isso que a gente está vendo. Essa reforma tributária, na verdade, ela foi muito mal, tá certo? Ela, desde o início, que é muito mal, a gente sempre, vamos dizer, fomos contra, né, os mecanismos como ela foi colocada, essa junção de impostos, entendeu? Para criar um imposto único. Então, isso é difícil e a Câmara tem que rever isso. Muito bem, frente a frente a gente vai no fundo, né? Debate muito aqui os problemas nacionais e as ideias, e você forma exatamente a sua ideia. Deputado, muito boa noite, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida, explicar aí ao povo, cara do povo, para dizer quais são os problemas, né, que assolam o país. Nós só temos a agradecer, dizer que estamos trabalhando muito, né, estamos pegados no serviço. Eu acho que é isso que um deputado federal tem que fazer, nós fomos eleitos para isso. E tanto aqui em Brasília como lá no meu Pernambuco, visitando todos os estados, todos os municípios do Pernambuco, né, e levando exatamente lá na ponta essa sensação de que a gente está lutando aqui na Câmara Federal, né, para a melhoria exatamente do povo brasileiro, da situação, da vida do povo brasileiro. Estamos juntos nessa luta. Pois é, boa demais a conversa. Olha, sempre aqui comigo a minha parceira Denise Rotenburg, mas ela está num trabalho fora daqui de Brasília, não pôde participar hoje. Na próxima semana, a Denise estará aqui do meu lado. Queria te agradecer por acompanhar aqui o Frente a Frente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e siga aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida. É isso, obrigado. Até lá.